Olá pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a divisão que existe no mundo muçulmano entre os sunitas e os xiitas. Eu acho que é um tema bastante interessante e que tem aí reflexos geopolíticos importantes hoje no, no dia a dia do Oriente Médio. Então hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a história de como nasceu essa divisão e trazer a gente para os dias mais atuais e explicar por que ocorre aí existe esse conflito xiita-sunita, que é encabeçado basicamente por dois grandes países, né? A gente tem o Irã xiita e a Arábia Saudita sunita, dois países muito importantes do Oriente Médio que entram em conflito aí em algumas regiões do próprio Oriente Médio, mas tem às vezes até ramificações fora do Oriente Médio, ok? Então, explicando um pouquinho da história, a gente tem que voltar lá para o fim do século VI, início do século VII, na atual região da Arábia Saudita, viveu o profeta Maomé. O profeta Maomé, ele recebeu diversos aí ensinamentos e mandamentos de uma entidade superior, que é Alá, o Deus islâmico, e passou esses ensinamentos para diversos fiéis e adeptos aí da região, e aí nasceu a religião islâmica, e todos esses ensinamentos e mandamentos, eles estão redigidos no testamento islâmico, que é o Alcorão, e todos esses mandamentos também geraram outros documentos, como os mandamentos, né? Como a Sharia, que é a lei islâmica, que vale hoje em muitos países. E então essa foi a história lá na Arábia Saudita há cerca de 1300 anos, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho da história de como que nasceu essa divisão entre os sunitas e os xiitas. A gente de novo vai ter que voltar lá para o século VII. O profeta Maomé, ele não teve filhos homens, ele teve apenas filhas mulheres, e uma de suas filhas se casou com um outro homem, e eles tiveram aí descendentes, e a linha de descendentes do Maomé é o grande item de discórdia entre os sunitas e os xiitas. Por quê? Os xiitas acreditam que essa linha de descendência, ela existe até hoje, e ela é fundamental para dar legitimidade à religião islâmica, ok? Então, existem clérigos xiitas que têm aí um controle meticuloso de toda essa linhagem, desde o século VII até hoje, e a linha xiita acredita de uma forma muito fundamental que essa linhagem na terra, de descendentes de Maomé na terra, ela é fundamental para que a religião tenha uma liderança mais genuína. Os sunitas, em contrapartida, eles são bem mais flexíveis. Eles acreditam que a importância da fé muçulmana, ela independe dessa linhagem hereditária. Então, os sunitas acreditam na força e na fé de Alá e de Maomé, mas tudo que ocorreu a partir das gerações posteriores ao Maomé não importa, né? Quer dizer, não é importante, assim como os xiitas o veem, né? Então os sunitas acreditam que a fé ela tem que ser propagada independentemente de linhagem hereditária. Então esse é um resuminho da história, por que a gente chegou nessa divisão. E se a gente for falar hoje em dia,
Como que se divide o mundo muçulmano? A gente poderia dizer que, a grosso modo, cerca de 75% dos muçulmanos eles são sunitas e 25% são xiitas. Os xiitas eles estão majoritariamente no Irã, que tem cerca de 90% de xiitas, no Iraque, que tem 65%, e está majoritariamente também em países menores, como o Azerbaijão e o Bahrein. Ok? Os sunitas eles são a maioria do mundo muçulmano hoje e talvez estejam encabeçados aí pela Arábia Saudita, que tem uma grande maioria sunita, e outros países aí da região, como o Kuwait, a Jordânia, Omã, também seguem mais na corrente sunita. E países da África e da Ásia também tendem a seguir mais a corrente sunita. Quando a gente fala de Nigéria, quando a gente fala de Afeganistão, de Paquistão, a proporção sunita ela é muito mais importante do que a população xiita nesses países. Tá? O Líbano é um país até curioso porque ele tem uma divisão até que bem parelha entre os sunitas e os xiitas. Bom, e como que esse conflito entre os sunitas e os xiitas ele toma parte na geopolítica atual? Se a gente for ver o mapa aqui do Oriente Médio, a gente vai ver o famoso Golfo Pérsico, né? E os territórios que estão em volta desse Golfo Pérsico, eles são muito ricos em petróleo, né? Então, a gente pode dizer que a leste do Golfo Pérsico existe muito petróleo no Irã, a oeste também existe muito petróleo na Arábia Saudita, nos países menores como os Emirados Árabes, o Catar, e ao norte do Golfo Pérsico também, né? A gente tem o Iraque, que está mais dentro do continente, mas temos o Kuwait, enfim. Então temos aí um Golfo Pérsico que é rodeado por muito petróleo. E então eu acho que a rivalidade xiita-sunita tem um pouco a ver com a riqueza que o petróleo traz para cada um dos dois lados, mas tem a ver, talvez seja o mais importante, tem a ver com o exercício de uma autoridade religiosa para a região do Oriente Médio, né? Eu acho que tanto os iranianos quanto os sauditas gostariam que a população desses diversos países aí do Oriente Médio seguissem a corrente xiita ou sunita, né? Alguns conflitos atuais que ocorreram, quando a gente pensa na Síria e no Iêmen, são casos claros onde a Arábia Saudita e o Irã estiveram em lados opostos. No caso do Iêmen, eu acho que é mais evidente. O Iêmen é um país de maioria sunita, porém algumas tribos aí do noroeste do país que foram incentivadas por um líder xiita que chamava Houthi, eles se insurgiram e botaram o país numa guerra civil e os árabes que fazem fronteira com o Iêmen, eles viram aí um potencial perigo xiita na parte sul do seu território e interviu no conflito a favor dos sunitas e uma das razões até da intervenção da Arábia Saudita é dizer que o governo iraniano está por trás dessa insurgência xiita que ocorreu no Iêmen.
Esse é um caso. O caso da Síria também é um pouco parecido, apesar de a Síria ter um percentual xiita muito pequeno, mas existem interesses contraditórios entre Arábia Saudita e Irã na Síria. Temos o Líbano, temos os países do Golfo. E, bom, além dessa rivalidade entre os sunitas e os xiitas, existe também uma rivalidade entre os sunitas. Acho que é um tema que pode ser comentado em mais detalhes numa outra ocasião, mas existe aí dois conjuntos de países que têm maioria sunita, mas que tem tido algum desentendimento nos últimos anos, né? O primeiro grupo é um trio, formado pelo Egito, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, e o outro é uma dupla, a Turquia e o Catar. Existem aí alguns desentendimentos sobre como que o islamismo deve entrar na política. Esse é um dos temas. Por exemplo, a fraternidade muçulmana, que é quase que uma seita que acabou virando um partido político, que foi criada aí há cerca de 100 anos atrás pelo Said Qutb, e que tem alguns aspectos mais extremistas em termos de política. Existe um desentendimento, porque no Egito, por exemplo, a tendência política ela tem sido mais militar do que seguir essa linha da fraternidade muçulmana. E países como a Turquia apoiam a fraternidade muçulmana. Então, esse é outro tema interessante. No caso do Egito, o que ocorreu na Primavera Árabe é que um ditador aí de décadas, ele caiu em 2011, quem assumiu foi a fraternidade muçulmana, mas ela acabou assumindo de uma forma quase que tão violenta quanto a do ex-ditador, e ela acabou caindo, e um governo mais militar acabou se estabelecendo no Egito desde então, mas países como a Turquia, por exemplo, defendem alguns dos aspectos aí da fraternidade muçulmana. E, por fim, apenas por curiosidade, para quem assiste canais de TV globais, se pode perceber um pouco dessa diferença entre os sunitas através de dois canais de TV bem distintos. Quem assiste o Al Jazeera do Catar pode perceber que existe uma linha editorial bem diferente do canal Al Arabiya da Arábia Saudita. Ou seja, são canais aí que estão se expandindo, mas eles têm aí linhas editoriais um pouco diferentes, o que mostra um pouco também esse desentendimento entre países sunitas, ok? Então acho que isso é o que eu tinha para hoje, e espero trazer um tema interessante numa próxima vez. Obrigado, pessoal.